Dando sequência ao nosso curso de mecânica, hoje nós vamos iniciar um estudo de produto entre vetores. Então, vamos partilhar aqui a nossa apresentação para que a gente possa discutir alguns conceitos. Muito bem. Então, na nossa aula número 3, nós vamos discutir o que são forças externas e internas, produto vetorial e as componentes cartesianas do produto vetorial. Então, para isso, vamos considerar, uma estrutura. Uma estrutura ela é feita para receber cargas. Então, neste caso, nesse exemplo, nós temos uma estrutura formada aqui por 3 barras. E ela está presa a uma parede por um pino, e aqui ela tem contato com a parede com um rolete. E essa estrutura recebe, portanto, 2 cargas, uma no ponto B, outra no ponto D. Devido a essas cargas, então, neste vínculo, neste pino, ele impede que essa estrutura tenha um movimento vertical. Então, ele pode exercer aqui uma força vertical para cima. E impede também um movimento horizontal. Então, ela pode exercer aqui sobre a estrutura uma força horizontal para a esquerda. E o rolete? O rolete permite o movimento vertical, mas não permite o movimento horizontal. Então, exerce uma força aqui. Todas estas forças que nós representamos até agora são forças externas. E o que é uma força interna? Então, se nós considerarmos, por exemplo, esta barra aqui. Esta barra, a princípio, não tem nenhuma força atuando nela aqui visualmente. Por quê? Ela faz parte do sistema. Mas se nós isolarmos esta barra, então agora passamos a analisar separadamente. Como esta barra está presa nessa barra horizontal, pelo ponto C, e nessa outra barra aqui, no ponto F, então eu posso representar as ações das 2 barras sobre ela. Por exemplo, eu estou considerando que essa barra CF está sendo comprimida. Então, essas forças, elas se manifestaram somente depois que eu desmembrei a barra. Então, elas são forças internas. Bem, então vamos ao conceito de produto vetorial. Vamos considerar aqui, então, um plano S, um plano qualquer, e sobre este plano nós temos 2 vetores A e B, formando entre eles um ângulo θ. Então, quando nós fazemos o produto de A com B, resulta um terceiro vetor C, perpendicular ao plano formado, pelos 2 vetores A e B, o plano que os 2 vetores estão contidos. Bem, como que nós definimos a direção e o sentido desse vetor? Nós usamos a regra da mão direita. Então, é como se você abrisse as mãos, colocasse os 4 dedos na direção do vetor A e fechasse para B. Quando eu faço isso, o polegar vai me indicar a direção e o sentido do vetor C. Então, esse vetor ele tem uma direção e um sentido que é determinado pela regra da mão direita. E o produto vetorial C igual a A vetorial B. Qual é o módulo desse vetor C? Então, pela definição, o módulo do vetor C, módulo de A vetorial B, é igual ao módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, A vetorial B é igual a B seno θ. Agora, vamos imaginar que eu faço o contrário, faço o produto de B vetorial A. Quando eu faço B vetorial A, os 4 dedos com a mão aberta, sentido que de B. Fecho para A, o polegar vai estar dirigido para baixo. Então, eu vou achar um vetor com a mesma direção e a mesma intensidade do vetor C. Mas o sentido é contrário, porque quando eu faço B vetorial A, é como se fosse, então, menos o produto de A vetorial B, ou seja, é menos o vetor C. Então, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Mas qual é, então, o módulo mesmo de menos C? É a mesma coisa, porque tanto faz eu falar A, B, seno θ, ou B, A, seno θ, o resultado será o mesmo. Muito bem.
Então, agora vamos considerar o produto dos vetores unitários que nós discutimos já nas aulas anteriores. Este vetor unitário I é definido em X. O vetor J é definido no eixo Y. Então, quando eu faço I vetorial J, os 4 dedos fechando para cá, eu vou achar um outro vetor. Qual é o módulo desse vetor? Como que a gente acha? Módulo do primeiro, 1, vezes módulo do segundo, 1, vezes seno deste ângulo, 90 graus, que também é 1. Então, vai dar um vetor de módulo 1. E qual é o vetor que vale 1 e está na direção aqui do eixo Z? É o vetor K. Então, I vetorial J é igual a K. Agora, se eu fizer o contrário, J vetorial I, 4 dedos aqui fechando para o vetor I, eu vou achar um vetor também de módulo 1, só que tem sentido contrário ao vetor K. Então, é o vetor menos K, J vetorial I, igual a menos K. Agora, considere, então, os 3 vetores aqui agora. Toda vez que eu fizer um produto vetorial girando no sentido anti-horário, eu vou encontrar sempre um terceiro vetor positivo. I vetorial J é K, J vetorial I, J vetorial K é I, e K vetorial I é J. E se eu faço o contrário, J vetorial I menos K, K vetorial J menos I, e I vetorial K vai dar menos J. Então, inverteu o sentido. Então, vejam bem, no sentido anti-horário, eu acho o vetor positivo. No sentido horário, eu acho o vetor resultante do produto vetorial negativo. Do mesmo jeito, quando eu faço o produto vetorial dos unitários usando a fórmula, eu vou ter 2 vetores unitários I vetorial I. Olha, qual é o ângulo entre 2 vetores unitários I? 0. Então, vai ser 1 vezes 1, vezes seno de 0, 0. Da mesma forma, J vetorial J é 0 e K vetorial K também é 0. Então, vamos definir agora as componentes cartesianas do produto vetorial. Se eu tiver aqui 2 vetores P e Q, eu quero fazer o produto vetorial entre esses 2 vetores. Vejam bem, eu vou multiplicar estas componentes aqui por estas. Eu vou fazer PXI vetorial QXI. Eu sei que I vetorial I é 0. PXI vetorial QYJ. Eu sei que I vetorial J é igual a K. E assim por diante. Depois eu multiplico essa componente por esta, depois esta aqui pelas 3 e essa aqui pelas 3. Aí eu coloco I, J, K em evidência e vou achar, então, as componentes do vetor V. Mas esse é um método muito trabalhoso, eu tenho que fazer termo a termo. Então, esse produto vetorial, ele pode ser representado por uma matriz, onde a primeira linha são os vetores unitários. A segunda linha são as componentes do primeiro vetor do produto. E a terceira linha, as componentes do vetor do produto, no caso aqui, Q. Então, quando eu resolvo, né, esse determinante, eu vou achar, então, um vetor V, que vai ter um componente VXI, uma componente VYJ e uma componente VZK. Estas componentes, então, VXI, VYJ e VZK, eu vou achar com esses valores aqui. Como que eu acho esses valores? Resolvendo, então, o determinante, achando o determinante dessa matriz. Então, por exemplo, como que eu acho essa componente? Então, a gente pode usar, por exemplo, esse método aqui. Ó. Eu traço uma linha horizontal e uma vertical. E faço PYQZ menos PZQY vezes I. Aqui, ó, PYQZ menos PZQY. Depois eu vou mudar essa linha vertical para aqui e aí eu multiplico invertido. Eu faço PZQX aqui menos PXQZ aqui. Quando eu passo essa outra linha, essa linha vermelha para aqui, eu volto agora ao sentido anterior, que esse aqui é positivo, PXQY
menos PYX. Então, vejam bem, estas componentes são encontradas fazendo desta forma ou multiplicando termo a termo. Sugiro que vocês façam uma revisão, né, como resolver essa matriz. Então, desta forma, nós encontramos um terceiro vetor originado de um produto vetorial. Então, na aula de hoje é só isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.